Qual é a importância da política no exercício de direitos? O que tem a ver política e direito da pessoa com deficiência? Eu posso, por causa de um voto ruim, perder direitos? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meu contato profissional está na descrição. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. O que tem a ver política com direito? Será que se eu der um voto ruim, eu posso perder, ser prejudicado, perder um direito? Pessoal, vamos começar a conversa aqui, papo reto. Pensa numa coisa, o direito decorre de lei, certo? Quem é que faz a lei? Quem faz a lei é o poder legislativo. É o vereador aí na sua cidade, é o deputado estadual na Assembleia Legislativa, na ALE aí do seu estado, são os deputados federais e senadores do Congresso Nacional. Todo dia aqui eu tenho o problema de eu vou fazer um requerimento de adaptação laboral para um servidor público municipal. Aí o procurador do município, o advogado lá do município, faz um parecer dizendo: aqui na nossa cidade, no nosso município, não tem negócio de redução de jornada, não, porque a lei fala que não tem. Ou então, a nossa lei aqui diz que a mãe, a servidora pública, que é mãe de criança autista, só tem direito de se afastar do trabalho só no momento que vai na terapia. É a lei do município, quem aprovaram foram os vereadores. Então, a pessoa vai falar, às vezes a pessoa vai, é o prefeito daqui que é ruim. O prefeito não faz isso sozinho, não. Quem vota são os vereadores. E o que as famílias atípicas podem fazer para controlar esse processo? Porque aqui eu estou falando de uma lei de adaptação laboral. Mas tem muitas outras leis que tolhem o direito das pessoas com deficiência. Na aposentadoria PCD, em vários aspectos, e não só municipais, estaduais e até federais. Bom, vamos falar em reformas? Aqui eu acho que cabe aqui a gente lembrar, porque a sociedade brasileira toda se lembra disso. Recentemente, na última década, nós tivemos duas grandes reformas. Nós tivemos a reforma previdenciária, reforma da Previdência, e tivemos a reforma trabalhista. Nas duas reformas, o segurado da Previdência tomou prejuízo e o trabalhador seletista tomou prejuízo. Nas duas. Aí algumas pessoas podem até dizer assim: mas você está falando isso, você está sendo muito radical, porque essa reforma da Previdência ela foi feita porque senão a Previdência ia quebrar. A Previdência está em déficit. Precisava mesmo da reforma, porque afinal as pessoas estão vivendo mais. E como elas vivem mais, os gastos previdenciários, depois que ela se desliga do trabalho e para de contribuir, eles aumentaram, porque a pessoa antes, ela vivia 70 anos, agora está vivendo 80 e tem que pagar com os recursos da Previdência. Às vezes o que ela contribuiu a vida inteira é muito menos do que ela vai receber depois. Isso gera um desequilíbrio no caixa da Previdência. Isso pode ser verdade. Pode ser verdade também que a reforma trabalhista ele trouxe algumas reivindicações do mercado, porque o mercado dizia: olha, nós geramos menos emprego e pagamos mal aos trabalhadores brasileiros porque o custo do trabalhador brasileiro é muito alto. Porque tem negócio de fundo de garantia, aí tem a rescisão, 40%, não sei o quê. E tal, é tudo muito rígido, muito engessado o direito do trabalho. Então, se a gente fizer uma reforma e dar uma flexibilizada, nós vamos gerar mais empregos. Eu acho que isso não aconteceu. Não gerou mais emprego e nem aumentou o salário a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Eu acredito que não. Mas mesmo que tivesse gerado aumento de emprego, que o salário médio tivesse aumentado, sabe? Independente dos resultados, o fato é que certos direitos que os sujeitos envolvidos nessas duas relações tinham antes das reformas, deixaram de existir. Por exemplo, tinha um cara que aposentava com X tempo de previdência. Ele faltava 2 anos para ele completar o tempo, às vezes faltava 1 ano só. Aí teve as regras de transição. Mas teve alguns que faltavam 5, mas que ia trabalhar muito menos para se aposentar. De repente veio a reforma e alterou o rumo da expectativa do direito dele. Então ele estava contando em aposentar daqui 10 anos, vai ter que trabalhar 15, por exemplo.
Eu estou dando exemplos muito genéricos aqui, tá, gente? Eu não estou com o texto das leis aqui para dizer exatamente qual foi a mudança e eu não sei isso de cabeça. Então, eu sei que houve prejuízos da expectativa de direitos, tanto no caso da Previdência quanto no caso trabalhista. Então, veja bem, preste atenção nisso. O Poder Legislativo pode suprimir direitos. Ele pode tirar direitos que existem, ou ele pode criar obstáculos ao exercício do direito. Porque tem direito da pessoa com deficiência, eles são direitos de índole constitucional. Por quê? Porque o direito da pessoa com deficiência está previsto na Constituição e a principal fonte organizadora de garantias de direito de pessoa com deficiência no Brasil é a Convenção de Nova York, que foi ratificada pelo Congresso Nacional em 2009 e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com força de Constituição, ou seja, como se Constituição fosse. Portanto, Constituição é. Então, quando a norma de direitos humanos constitucional, existe uma vedação da própria Constituição que chama proibição ao retrocesso. Então, em tese, normas sobre direitos humanos não poderia ser suprimida pelo legislador ordinário, infraconstitucional. E nem pelo constitucional. Quer dizer, nem numa reforma da Constituição você poderia suprimir direitos humanos por causa da proibição ao retrocesso. Isso no plano constitucional, porque quando você está falando ali de reforma constitucional, é no Congresso Nacional. Mas isso não impede que prefeituras do interior produzam leis contra a Constituição, contra a Convenção de Nova York. A todo momento isso acontece. Mas mesmo que não acontecesse por causa da proibição do retrocesso, que eles não pudessem dizer, a partir de hoje você não tem esse direito, eles podem dificultar. Eles podem tornar a norma de índole constitucional de eficácia contida. Sabe o que é norma de eficácia contida? Vou te dar um exemplo aqui. Ou eficácia limitada. Por exemplo, a eficácia da norma pode ser limitada. Por exemplo, o cara fala assim, ó, é livre o exercício de qualquer profissão no Brasil. A Constituição fala isso. Mas a própria Constituição limita a eficácia dessa norma quando ela diz é livre o exercício de qualquer atividade no Brasil, desde que atendidas as qualificações que a lei impuser. Então, é livre qualquer atividade profissional. Só que para você fazer uma operação, uma cirurgia numa pessoa, você vai ter que se formar. Você vai ter que ser médico ou dentista, formado e qualificado para realizar a cirurgia. Se você quer advogar, tem que formar em direito, meu amigo, tem que estudar. Fazer a graduação, pós-graduação, de preferência mestrado e doutorado, né? Para você trabalhar na área. Esse caso aqui é um caso em que faz todo sentido limitar. A própria Constituição limita, né? Agora, existem normas que a Constituição diz assim, ó, a pessoa tem direito a isso. Uma lei vai ser criada para regulamentar esse direito. Quando fala isso, o legislador infraconstitucional ele passa a ter o direito de criar as condições para que um direito seja exercido. E aí, conforme seja o tipo dessa limitação, a pessoa tem mais difícil acesso ao exercício daquele direito. Ou seja, o legislador, embora ele não vá dizer que o direito não existe mais, ele pode querer criar certas condições para o exercício do direito que dificulte a sua vida. Vou te dar exemplos aqui que acontece. Vou te dar 2 exemplos aqui. Um exemplo que eu já vi acontecer, cliente vai pedir o cartão, o bilhete único da pessoa com deficiência na cidade de São Paulo, aí leva lá os documentos do médico, aí o pessoal de lá fala assim, não, aqui nós temos uma portaria, não sei das quantas, ou uma resolução que diz que o laudo médico tem que ser de um médico que mora em São Paulo. O médico que se apresentou é do Paraná, do Rio Grande, não pode ser. Você entende? Então o cara está criando uma condição que nem está prevista em lei, está num ato normativo qualquer, dizendo que tem que o médico tem que ser residente na cidade. Ah, o médico tem que ser público. Tem municípios que têm lei dizendo que os documentos que o servidor apresenta para provar uma condição tem que ser emitido por médico público. Então o médico privado não tem CRM, não formou, qual que é o problema? Você está entendendo? Tem muita coisa que é descabida, obviamente é descabida, aí depois a gente vai na justiça e conserta essas situações, mas limitam o direito, atrapalham, embaraçam o exercício do direito. Eu citei alguns exemplos aqui, mas eu queria dizer mesmo é o seguinte,
Hoje tem muita gente me perguntando, estão discriminando os autistas de nível de suporte 1 porque estão criando um tanto de lei no Brasil que só dá direito aos autistas nas formas grave ou profundo. Só os de nível de suporte 2 é que tem direito. Você vai na Caixa Econômica para levantar o FGTS por causa de deficiência, eles só liberam para o autista de nível de suporte 3. Nem o nível de suporte 2 eles liberam. Para conseguir a liberação, tem que contratar advogado e entrar na justiça. É sério isso? Isenção de IPI, isenção de PVA, legislação de vários estados reservam só aos autistas das formas mais graves. Afinal de contas, o autista de nível de suporte 1 é autista ou não é autista? Por enquanto é. Você já sabe, eu já gravei vídeo sobre isso, vou pedir até para o editor colocar aqui o link do vídeo que está falando sobre essa possibilidade, essa discussão acadêmica, sobre tirar o autista de nível de suporte 1 do espectro, né? Mas essa discussão é para depois, ela vai demorar ainda um consenso científico sobre isso. Independente disso, e inobstante, o legislador brasileiro já está legislando como se já tivesse acabado o conceito de espectro. É autista? Só tem direito de nível 2 e 3. O legislador está fazendo... Quem são os legisladores, gente? É o vereador, é o deputado estadual, principalmente os deputados estaduais que vão contra as famílias atípicas e os legisladores federais, que são os senadores e deputados. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que você tem que ter isso em mente. A força do número e a força do voto. O voto constrange político. Político só tem medo de sofrer as consequências dos seus atos nas urnas. Enquanto ele está no Congresso, ele está legislando, ele está ali como deputado, como vereador, e muitos deles, atenção, muitos deles têm suas campanhas financiadas por grupos de interesse. Tem muitos que têm conchavo com plano de saúde. Aí ele vai lá e cria uma lei para você não ter direito ao tratamento, porque não está no rol da ANS e tal. Você entende isso? Políticos que estão ali para atender interesse, não dos seus eleitores, mas interesse daqueles grupos econômicos que financiam as suas campanhas. E olha, autistas, a família atípica brasileira, dentro do transtorno do espectro do autismo, tende a ser superior a 5 milhões de brasileiros. Claro, não tem 5 milhões de diagnósticos no Brasil atualmente. Mas se os diagnósticos das pessoas, os diagnósticos tardios em adultos, que ainda não se materializaram, forem acompanhar a estatística que se verifica hoje nas escolas de diagnósticos de crianças até 8 anos, que está na faixa de 2,75%, 3% da população estudantil, onde isso foi medido, se for 3% da população brasileira, vai passar dos 5 milhões. E isso significa muito voto. Muito voto. Então, qual o objetivo desse vídeo? É dizer para você o seguinte: você deve militar em favor dos seus interesses. População. O que é população, gente? População é o conjunto de pessoas humanas que habitam um determinado território. A gente chama isso de população. É todo mundo. É estrangeira, cidadão nacional, são homens, mulheres, trabalhadores, gente de todas as classes sociais. População no sentido lato, geral. Agora, o que é povo? Povo é quem é representado no Congresso Nacional. Povo é quem é representado pelos poderes da República. Então, gente, se você tem direito e quer que esse direito continue existindo, se você tem anseio por direito e quer que esse direito se materialize, você tem que militar. Manda e-mail para deputado, manda e-mail para vereador, cobra dele, se organize. A sociedade civil organizada, ela é mais ouvida, porque quando a sociedade civil está organizada, por exemplo, quando você tem numa cidade uma associação de autistas que está vinculada a essa associação 200 mães atípicas, o presidente dessa associação, quando vai lá conversar com o presidente da Câmara ou vai na Assembleia Legislativa conversar, ela não vai sozinha, ela vai com a força de 100 ou 200 famílias, sabe-se lá quantos votos atrás dela, que são as pessoas interessadas que a entidade representa. Agora, nós estamos
com o STF na iminência de fazer o julgamento sobre se é constitucional ou não a LC 214, que suprimiu o direito do autista de nível de suporte 1 à isenção do imposto sobre produtos industrializados. O STF vai dizer se é constitucional ou não. É verdade que o STF não é um órgão político eleitoral, político partidário. Ele é um órgão de controle da Constituição. Mas eu acho que o cidadão brasileiro tem o direito, apesar de o STF não ser um órgão político, ele tem uma dimensão política, mas não é um órgão político eleitoral, ou seja, quem está ali não precisa de voto para estar ali, mas é sempre nomeado por alguém que tem voto. Eu acho que você não faz mal em mandar um e-mail para os ministros, isso vai ser julgado pelo Pleno, para trazer para eles informações sobre o que é ser autista, por que o autista de nível de suporte 1 tem prejuízos, qual a índole desses prejuízos. Então eu acho que a pessoa comum, pessoa comum, que não representa nenhuma instituição, pode e deve mandar a sua impressão sobre este assunto para o Supremo Tribunal Federal. Acho também que as entidades podem enviar esse tipo de informações. Eu já sei que tem algumas instituições, associações de autistas que estão participando deste processo, como a Amicus Curiae, que são amigos da corte, ajudando a subsidiar. Mas eu acho que o peso da opinião pública sobre esta questão também ajuda a esclarecer aos ministros e melhor orientar a sua decisão final sobre este caso. Em qualquer caso, eu acho que é dever da sociedade atípica, das famílias atípicas, das pessoas que têm deficiência, sempre que tiverem a oportunidade, militarem politicamente pelos direitos da pessoa com deficiência. Porque povo organizado e defendendo o seu direito é mais difícil de ser atropelado por interesses políticos escusos. Eu espero que esse vídeo seja útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.